mais uma pergunta para a gente responder entre todas aquelas que a gente possui e que na realidade, nos apresentam todos os dias. É possível desenvolver líderes? Sim, é possível desenvolver líderes. Eu estou usando a expressão, a palavra desenvolvimento. Eu não estou falando a questão de treinamento, embora seja um aspecto bastante relevante também. Agora, você não consegue dissociar as ações de desenvolvimento com a própria pessoa. Quer dizer, características de personalidade, de valores, o histórico de vida da pessoa. Quer dizer, você tem um passado e você tem o que a pessoa acredita, sobretudo as crenças que ela possui. Então, no fundo, quando você vai desenvolver, é claro que você vai ter resultados um pouco mais para cá ou um pouco mais para lá, porque depende exatamente de toda a história de vida da pessoa, sobretudo as crenças que ela possui e também o modelo de desenvolvimento de liderança que ela aprendeu com líderes anteriores, porque muitas vezes isso acaba se refletindo no futuro da pessoa como líder, os líderes que ela teve muitas vezes no passado e que talvez fossem espelho. Agora veja, os líderes do passado talvez tenham dado certo no passado para uma época que é completamente diferente da dos dias de hoje. Então o que a gente acreditava, ou seja, e que foi muito bom para a gente no passado, talvez não seja excelente para hoje e muito menos para o futuro quanto a gente está. Agora, tem uma pesquisa muito interessante desenvolvida pelo Morgan McCall. Ele foi desenvolvido com mais professores pelo Center for Creative na Carolina do Norte e ele desenvolveu uma teoria que a gente chama 70-20-10. Então foram feitas pesquisas com várias pessoas, sobretudo em liderança, gerentes, e aí ele demonstrou no final que 3 ações de desenvolvimento, ou seja, quando você expõe as pessoas nessas 3 ações, você tem uma capacidade maior de desenvolvimento. A primeira delas, ou seja, os 70%, é o que a gente chama de experiências, mas não é qualquer experiência, são experiências desafiadoras. A segunda delas, que é o 20, 70, 20, 10, está ligado a relacionamentos que você tem, a interações com pessoas mais seniors que você possui e que podem te agregar bastante na carreira, seja como coach, seja como mentor, mas não necessariamente uma pessoa de fora da empresa. Quer dizer, o próprio líder que você possui nessa interação pode te ajudar bastante. E por fim, os 10% é o que ele chama de educação formal. E aí está ligado a treinamentos formais, treinamentos online, presencial, enfim, as ações que a gente tem de educação. E o que eu vejo muitas vezes são as pessoas preocupadas com o 10, ou seja, somente com treinamentos. Mas você precisa começar a pensar que experiências você deveria passar para a posição que você almeja em termos de futuro. Você precisa pensar com que pessoas você poderia se relacionar para que te fizesse um mentor, para que te ajudasse em momentos de desenvolvimento, em momentos difíceis de escolhas que você tem na sua carreira. Então essa teoria, eu acho ela muito interessante, 70-20-10. Sobretudo porque é uma teoria que coloca 3 ações e você sai do senso comum, que é pensar única e exclusivamente em treinamento. Agora, nesse processo de desenvolvimento, eu acho que você deveria fazer algumas perguntas-chave. Quer dizer, que experiências você deveria ter para o seu futuro profissional? Quer dizer, e particularmente é importante você pensar antes qual é a posição que você gostaria de ter no futuro. E quando você pensa nessas experiências, pense, eu estou passando por a experiência adequada agora? Que tipo de empresa eu deveria passar para poder favorecer nesse tipo de experiência? E quando eu falo experiências, elas podem ser nacionais ou mesmo internacionais. Quer dizer, depende do tipo de empresa que você quer fazer sua carreira, talvez uma experiência internacional ou várias sejam muito úteis para o teu desenvolvimento como líder, sobretudo uma pessoa que está querendo progredir bastante na carreira. Agora, quando a gente trabalha, é importante você visualizar que essas experiências, elas não precisam ser necessariamente exclusivas da empresa que a gente trabalha. Quer dizer, você pode ser exposto a uma série de ações que estão no mercado e que te vão favorecer em termos de experiência. Perguntar, por exemplo, que pessoas poderiam nos ajudar em termos de carreira. Eu vejo as pessoas muitas vezes entram no meu LinkedIn, procuram, pedem aconselhamento, muitas conversam comigo pessoalmente, ou seja, eu converso com essas pessoas. No fundo, eu estou as ajudando
em termos de desenvolvimento profissional. E assim como eu, você encontra várias pessoas dispostas a ajudar no seu desenvolvimento. Agora, uma pergunta é chave. Você está aberto a mudanças? Porque de nada adianta você trabalhar com a 70-20-10 se o primeiro passo é não estar aberto a mudanças. Sobretudo no mundo que a velocidade é muito grande de mudança e você precisa estar preparado, como eu sempre falo, com adaptabilidade e aprendizagem rápida. Pense sempre nisso.